Episódio 6. Medida de dispersão. Uma medida de dispersão mede o quão variável é um conjunto de dados. As principais são variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tal qual existe para a média, nas medidas de dispersão existem os valores paramétricos, ou seja, em relação à população e as suas estimativas. A variância populacional é dada por sigma ao quadrado, enquanto que a sua estimativa é dada por S2. A principal diferença entre ela é que você, no caso do parâmetro, você divide por n, que é o tamanho da sua população, enquanto que na estimativa você divide por n menos 1. Você perde 1 grau de liberdade por estar fazendo uma estimativa. Outra diferença é que você faz o somatório da diferença em relação à média populacional para o parâmetro e em relação à média amostral para a estimativa. Nos dois casos, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância e o coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média vezes 100. Por exemplo, vamos calcular a produção média de leite das vacas da fazenda Saulo. Em relação àquela produção, as produções amostradas foram 31 e 29 litros de leite por dia. A média que nós calculamos então foi de 30,33 litros por dia. Se nós quisermos calcular a variância, então nesse caso, como é uma amostra, o somatório de x e menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1, ou seja, é o somatório do quadrado da diferença de cada valor amostrado em relação à média. Vamos pegar cada um dos valores. Percebam aqui, os valores amostrados foram 31, 31 e 29. A média 30,33. Faço a soma, dividido por n menos 1, nós temos 3 valores, menos 1. Fazendo a diferença de 31 e 30,33 dá 0,67 e assim sucessivamente. Elevando isso ao quadrado, nós temos esses valores que somados dão 2,6667 dividido por 2. Temos que a variância desses dados é 1,33 litros por dia ao quadrado. Perceba que esse litros por dia ao quadrado é algo pouco fácil de se interpretar. Por esse motivo, nós utilizamos o desvio padrão e o coeficiente de variação. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, como nós temos a variância 1,33, tirando a raiz quadrada disso, nós temos 1,15 litros por dia. Note que agora já é algo que eu possa interpretar. A variação existente, a variação média existente para esse conjunto de dados é 1,15 litros por dia. Mas uma medida melhor para se fazer essa comparação, para se determinar então essa variação, seria o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, então, será o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Como o desvio padrão é 1,15 e a média é 30,33, isso dá 3,79%. Quando for fazer uma comparação entre as variações de diferentes variáveis ou diferentes conjuntos de dados, o coeficiente de variação é o mais indicado porque está em porcentagem.